E nós começamos o Liberdade de Opinião indo direto ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, antes da gente entrar nos assuntos do dia, você aí do Rio de Janeiro obviamente está acompanhando também esse caso, né, do Henri, um caso, ao que tudo indica, macabro, mas a gente tem de aguardar a apuração da polícia e o julgamento a que serão submetidos os acusados pela polícia e pelo Ministério Público, mas a cada dia a gente obtém uma revelação mais chocante sobre o quanto esse menino deve ter sofrido até o dia em que morreu, não é, Sidney? Não resta dúvida, senhores, bom dia, Colombo também, não resta dúvida que os fatos mais objetivos, tudo indica, a polícia já chegou a uma conclusão e já reuniu documentações e provas suficientes. Mas tem as nuances, né, Colombo, tem as nuances. Há de se entender que estamos nos referindo a um vereador com influência, tanto tinha influência que ele se arvorou, veja você, hein, a ligar para o governador do estado, certamente tentando ali uma aproximação para ter uma facilidade, a julgar pelo que disse o governador Cláudio Castro, né, não conseguiu nada, porque o governador teria dito que a investigação prosseguiria na delegacia, enfim, com a mesma equipe que acabou comandando o processo. E numa entrevista coletiva, inclusive, os delegados disseram que, de fato, eles fizeram a investigação de maneira isenta, sem pressões, como tem que ser, né? Então, tem as nuances. Estamos nos referindo, portanto, primeiro, uma pessoa influente, um vereador de 5 mandatos. Segundo, alguém que 3 dias antes foi alçado à condição da Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Veja você, hein? Ele foi compartilhado ali, indicado e chancelado pelos seus pares, seus colegas, com uma investigação policial. Já não tinha prendido o vereador, é bem verdade, mas havia uma investigação policial em que ele estava envolvido e ele integrou a Comissão de Ética. Terceiro, ele é filho de um ex-parlamentar, igualmente influente, ex-policial militar. E quarto, hoje se sabe todos os indícios de suas aproximações com milicianos, com a atuação das milícias, sua influência junto a pessoas da República também. Portanto, é possível que a mãe da criança tenha tido medo também, tenha ponderado isso tudo, tenha patinado na tomada de decisão entre ser mãe acima de tudo, que era o seu dever, né, e acabou praticando crimes, o que diz a polícia, né, porque ela hoje é cúmplice da morte do seu próprio filho. E vamos depois, com as provas consequentes e sequentes, que ainda não foi fechada a investigação, saber direitinho qual foi de fato a sua intervenção. Normalmente, Colombo, só para fechar, nesses casos, a mãe ou a pessoa que mais perdeu, porque a mãe, imagina, perdeu seu filho de 4 anos, né, que existia antes mesmo do seu relacionamento com o vereador Jairinho, ela normalmente acaba dizendo a verdade, viu, depois, e há um rompimento do casal. Raramente o casal se sustenta numa tese, principalmente se for mentirosa e articulada e armada por eles, né, se é que foi. Pois é, vamos continuar acompanhando esse caso, Sidney. E, é claro, a Isabelle está na delegacia, qualquer novidade ela vai nos chamar. Nós vamos a Brasília agora, porque Brasília segue fervendo, não é, Sidney? Não há dia em que não haja uma novidade em Brasília. Como diz aquele velho ditado, cada enxadada uma minhoca, né, Sidney? O senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, afirmou que acredita na modulação dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Covid, que foi determinada, teve a instalação determinada agora na semana passada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O foco da CPI é investigar a condução do governo federal durante a pandemia. O senador Fernando Bezerra deu essa declaração de expectativa de modulação da CPI durante uma entrevista exclusiva à CNN. Nós vamos mostrar um trecho agora. Tenho absoluta certeza que o conjunto dos ministros que formam o Pleno do Supremo Tribunal Federal deverá promover alguma sorte de modulação dessa decisão do ministro Barroso, pelo qual nós temos todo o respeito, está completamente em desacordo, primeiro com esse espírito de união que o presidente criou. O ministro Fux esteve na reunião, os presidentes dos poderes estavam todos unidos. O presidente da República promoveu mudanças na sua equipe, demitiu o ministro de Relações Exteriores, a diplomacia da vacina, como foi defendida pelo novo chanceler e embaixador França, mudou o ministro da Saúde. Bom, o Supremo Tribunal Federal julga na quarta-feira o pedido de instalação da CPI na Covid-19 no Senado. O plenário vai discutir agora a decisão
tomada de forma monocrática, solitária pelo ministro Barroso. Sidney, como nós ouvimos aí, o senador Fernando Bezerra acha que quando o assunto for discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, vai sair uma decisão diferente daquela decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Há conteúdo para que ele possa pensar assim, ou é simplesmente o discurso do líder do governo que não pode falar nada diferente, né, Sidney? Olha, líder do governo muito inteligente. Se eu fosse esquimó, comprava geladeira vendida por ele, viu? Porque assisti a entrevista na íntegra, quando termina você fica balançado. Muito inteligente, muito habilidoso, muito cuidadoso, né? Achando um caminho e realmente esquimó compra geladeira vendida pelo senador, dada a inteligência dele. Mas eu penso que não. Eu acho que na próxima quarta-feira os demais integrantes, porque são 11 ministros, um deles, como você bem disse, monocraticamente, de forma solitária, tomou a decisão que tomou, Luiz Roberto Barroso. Mas acho que os demais, ainda que possa ter um ou dois votos eventualmente pensando diferente, os demais vão perfilar ao lado que ele cumpriu a lei, porque estamos falando de algo que não é a constituição de uma CPI depois da criação de um comitê que une os poderes. Isso foi em fevereiro, foi uma iniciativa dos senadores Alessandro Vieira, que é o líder da Cidadania no Senado, e Jorge Cajuru. Ambos, inclusive, pelo visto, não pensam como pensavam, porque eles estão tentando agora até mudar o objeto, porque o objeto era, de fato, a investigação das ações do governo federal para verificar se estava tudo certo, se o governo agiu corretamente naquele episódio, principalmente da Amazônia, né, da Amazonas, principalmente em Manaus, né? E agora ambos já pensam diferente, porque o senador Alessandro Vieira chegou a entrar com um requerimento, inclusive no último sábado, agora no feriado, para investigar, além da omissão do governo federal no combate à pandemia, a responsabilidade de prefeitos e governadores. E o senador Cajuru, por sua vez, com a concordância do presidente, divulgou uma conversa entre eles, em que ele demonstra também que gostaria que governadores fossem investigados. Sendo que nesta conversa, o presidente Bolsonaro diz a Cajuru: nós dois estamos afinados, CPI ampla e investigar ministros do Supremo, ponto final. Então, apesar do senador habilidosamente tentar ou acreditar ou tentar se movimentar no sentido que o Supremo possa decidir diferente, ele sabe muito bem que vai se tentar outros caminhos. E outros caminhos seriam esse, a tentativa de fazer uma CPI ampla, sabe? Fazendo a CPI ampla, quando você vai investigar todo mundo, não investiga ninguém. Mas tem um detalhe: o objeto da CPI lá de fevereiro é o governo federal. Se quer agora acrescentar, mudar, fazer uma outra movimentação, aí já é um outro processo. Se quiser fazer isso, vai ter que consultar de repente o Supremo novamente, né? Ou ainda que não o faça, dependerá do presidente Rodrigo Pacheco abrir ou não a CPI. A princípio, se assim permanecer a decisão de Luiz Roberto Barroso, a CPI vai ter que ser aberta. Isso é legal. E Luiz Roberto Barroso fez simplesmente cumprir a lei. Por isso que eu acho que ele não vai, de jeito nenhum, ser atropelado pelos seus colegas quarta-feira. Eu acho que o Supremo vai estar ao lado dele, porque ele fez o que qualquer outro ministro certamente o faria, acredito eu. Agora, Sidney, nessa conversa gravada pelo senador Jorge Cajuru, a que você se referiu, o presidente da República o estimula a provocar o Supremo para que o Supremo se manifeste também, assim como fez com o pedido de CPI, a respeito de pedidos de cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão no Senado. Como é que você avalia esse movimento do ponto de vista político do presidente Jair Bolsonaro? Foi inteligente? É inteligente? Aliás, ele já tinha feito isso publicamente, né? Não é exatamente uma novidade, porque ele falou isso numa entrevista. Entrevista não, nessas declarações que o presidente dá a apoiadores, não é? Que se manda instalar a CPI, tem de mandar tocar também pedido de impeachment de ministro do Supremo. É bom estabelecer essa relação agora? Colombo, você não faz pergunta fácil, né? Você só faz pergunta difícil, depois eu tenho que ficar respondendo nas redes sociais para alongar um pouco a explicação. Mas é o meu dever aqui, né? Se um simples jornalista como eu, né, convidado num veículo tão importante como a CNN para opinar, o presidente também pode opinar.
tem uma diferença, né? Uma opinião dele prevalece e vale muito sobre muitas outras, porque ele é o chefe da nação. Então, ele pode opinar sobre o que ele quiser, perfeitamente. Ele pode conversar com qualquer um, com o ministro, com deputados, com desembargadores, com juízes, com o ministro Supremo, com senadores, também pode. Ele não pode tomar nenhuma atitude que resvale em crimes e que possa resvalar em crime de responsabilidade. Qual seja, mais do que instruir, determinar, ele criar atrito entre os poderes, ele intrigar, ou ele fazer um conluio, ou fazer um conchavo com uma outra parte, contra um outro poder. Há gente que garante que o que ele fez com o Cajuru ultrapassou todos os limites de forma assintosa e por isso teria praticado crime de responsabilidade. O ex-deputado e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um desses que entende assim e muitas outras pessoas. A oposição, quase todos os líderes também entendem dessa forma, porque ele orienta Cajuru no sentido de fazer a tal da CPI ampla e também essa investigação uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que possa investigar a conduta também dos ministros do Supremo. Então, esse tipo de atitude acaba criando uma animosidade entre os poderes. Para você que está nos acompanhando, assim, mas por que uma CPI é importante? Gente, uma comissão parlamentar de inquérito, ela pode, por exemplo, convocar ministros de Estado, ela pode tomar depoimento de qualquer autoridade, ela pode inquirir testemunhas sobre compromisso, pode ouvir indiciados, pode requisitar ao órgão público informações, documentos de qualquer natureza, pode acessar o Tribunal de Contas da União e requerer a realização de inspeções, auditorias, pode investigar as autoridades judiciais, se quiser, pode realizar diligências para julgar necessárias. Por isso que o Ulisses Guimarães dizia, CPI sabe quando começa, mas não sabe quando termina. O governo está desesperado se a CPI não abrir, porque se essa CPI abrir vai ser um problema. Agora, se ela abrir para investigar governador, prefeito, são mais de 5 mil, né? Aí, amigo, para investigar todo mundo e não investiga ninguém. E essa fumaça toda, ela causa, na verdade, um rebuliço, né? Mais do que a bateção de bumbo e não se chega à investigação para nada. Embora agradeça ao presidente essa investigação ser esse ano, viu? Se fosse o ano que vem, ano eleitoral, seria um osso duro de roer. Vamos continuar acompanhando. Nossas equipes estão no Ministério da Saúde para falar, claro, sobre a campanha da gripe, que é muito importante. Temos de vacinar 80 milhões de brasileiros, esse é só o grupo prioritário, junto da campanha nacional de imunização contra a Covid. Ó, o Zé Gotinha até deu uma emagrecida lá, tanto trabalho, hein, Sidney Rezende? O Zé Gotinha está um pouco mais murcho, porque são duas campanhas de vacinação muito importantes, não é, Sidney? A gente tem de estruturá-las e botá-las de pé ao mesmo tempo. Não é pouco trabalho não, hein? Sobre o Zé Gotinha, eu penso diferente. Você sabe que eu já recebi esse apelido, né, há alguns anos, devido à minha cabeça ser grande, me chamavam de Zé Gotinha. Mas olhando bem, não tem nada a ver, mas aquela barriga que ele tem, acho que faz sentido. Agora, o doutor Arnaldo Corrêa praticou um errinho aí, porque disse, por que toda vacina de Covid, combate ao Covid, né, começa em abril? Ele queria se referir à vacina da gripe, não a do Covid, da gripe, né? Então, é muito importante ficar esse alerta também, para a tranquilidade de todos, quando as pessoas forem vacinar daqui para frente, elas vão ser vacinadas contra a Covid, né? É bom ela perguntar, olha, quanto tempo depois eu posso me vacinar e tal, porque tem a segunda dose também. E tem muita gente, Sergipe, 70 mil pessoas, em São Paulo quase 60 mil pessoas, que não tomaram a segunda dose. A pessoa acha assim, já me imunizei, uma dose só já tá bom. Não é verdade. A vacina, ela não te imuniza sem a segunda dose. Ela é como se fosse um complemento, né? É um meio do caminho. É como se você fosse chegar a um destino com duas estações. Você não chega em casa saltando na primeira estação. Você continua no trem lá. Só na outra estação é que tem que fazer isso. Então, muito cuidado para a gente não tomar as duas vacinas conjuntamente, porque não pode, tá, gente? Pelo amor de Deus. É bom fazer essa consulta ao médico, ao enfermeiro, ao profissional de saúde e nada melhor quando você for vacinar, aproveita e pergunta. Vê lá a data da segunda e se consulta também quando é que você pode tomar a vacina contra a gripe. A gripe que é essa que todos os anos começa em abril. É isso aí. E olha, se eu pegar alguém chamando o Sidney de Zé Gotinha, vai arrumar briga comigo aqui, hein? Terá um inimigo para sempre. Vamos aos assuntos. Não pode, tem que deixar. Tem que deixar, Colombo, tem que deixar. A gente tem que ter o bom humor, pode chamar à vontade. Olhando bem, só que não tem nada a ver, aquela sobrancelha não é igual a minha, ele não usa óculos, aquela barriga está um pouco mais pronunciada, não é parecido não. A pessoa gosta de brincar comigo porque sabe que eu dou um sorriso largo e ela fica feliz com isso. Maldade pura. Olha, Sidney, enquanto o Supremo determinou ao Senado a abertura da CPI para investigar a condução do governo federal na pandemia de Covid, parlamentares pedem, como nós já dissemos aqui, que a CPI seja ampliada, que investigue também a condução da pandemia por governadores,
por prefeitos. Um dos parlamentares que está colhendo assinaturas para ampliar a CPI e investigar também governadores e prefeitos é o senador Eduardo Girão. Ele também falou com exclusividade à CNN. O bom senso manda que a gente precise fazer a justiça por inteiro, buscar a verdade e não apenas uma parte da verdade, né? Então, assim, eu confesso que fico indignado porque nós temos centenas de bilhões de reais também enviados para estados e municípios e com 61 operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro. Sidney Rezende, faz sentido o que disse o senador Girão? Uma investigação sobre a condução da pandemia, até pela autonomia que o Supremo deu a estados e municípios para ser justa, tem de avaliar o trabalho de todo mundo e não só o do presidente da República, do ministro da Saúde, do Executivo Nacional? Faz sentido, sim, investigar todos aqueles que, de alguma maneira, cuidam ou administram ou têm como dever de gestão cada centavo do cidadão. Zero de problema, nesse sentido estamos de acordo. Mas, obviamente, que ele aí está movimentando para não sair CPI nenhuma, né? Porque, dessa forma, aquela história, tudo que é muito ampliado demais, o objetivo fica ampliado demais, você acaba não chegando a lugar algum. Lembrando, meus amigos, que você, para constituir uma CPI, primeiro você precisa ter mais de 1/3 das assinaturas dos senhores senadores, no caso. Segundo, a indicação de um fato determinado a ser apurado. Esta CPI que Luiz Roberto Barroso, o ministro do Supremo, aprovou, o fato determinado eram as ações do governo federal. Não tinha ali como fato determinado nenhuma ação para se investigar governadores e prefeitos. Pode-se pedir uma CPI para isso também, reúne-se as assinaturas, define-se isso como fato concreto e objetivo. Se houver alguma dúvida, consulta-se então o Supremo. E, por fim, a definição do prazo certo para duração, porque uma CPI não pode ficar também a vida toda, né? Até porque estamos falando, já falei isso numa outra ocasião, de algo que ao término pode ir até para a polícia, sabe? O inquérito, tudo que foi levantado na CPI parlamentar, o inquérito final, o relatório final pode ir para a polícia para ser investigado, seja a Polícia Federal ou as polícias dos estados. Agora, as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores também podem, viu? Criar uma CPI para investigar os seus prefeitos, para investigar os seus governadores. Deveriam fazê-lo, porque ter medo, né? Se tem tudo certo, se foi feito tudo direitinho, vamos embora. Agora, se existe alguma irregularidade, seja no âmbito da prefeitura, seja no âmbito dos governos estaduais ou no âmbito do governo federal, por que não, né, colocar tudo isso na mesa e, se houver necessidade, responsabilizar quem por acaso tenha praticado algum crime? Bom, Sidney, vamos falar um pouquinho de vacina agora. A principal autoridade de controle de doenças da China disse que o país considera misturar vacinas contra a Covid para aumentar a eficácia dessas vacinas combinadas. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China disse em entrevista no final de semana que as vacinas disponíveis atualmente não têm taxas muito altas de proteção. O diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palacios, revelou que há no Butantan estudos sobre a possível aplicação de uma terceira dose da Coronavac. Ele disse que, além do estudo dessa eventual terceira dose, que seria um reforço, também é estudada a possibilidade de uma combinação de vacinas com a Butanvac, que é aquela vacina que o Butantan está desenvolvendo e deve, se tudo der certo, ser colocada na praça no segundo semestre. São questões naturais, Sidney? São ajustes naturais que vão sendo feitos ao longo do tempo, já que nós chegamos a uma vacina para o coronavírus em prazo recorde? A pandemia começou em março do ano passado, já no final do ano havia países aplicando vacina contra a doença. Esse é um processo natural ou há algo além que nós devemos ficar atentos na sua avaliação? Colombo, esse é um assunto muito delicado, porque a gente não pode mandar sinais trocados para a população. Por isso que tem o papel da Anvisa. Veja aí como é importante a Anvisa ter tempo, né, para analisar, reunir documentos, fazer visitas. É muito importante que a Anvisa, inclusive, se pronuncie sobre isso. Quando você pergunta, é natural? Eu diria a você o seguinte: se fosse natural, teria sido dito antes, né, da compra da vacina e antes da aplicação dela. Mas é usual que as vacinas elas se adaptem, principalmente quando elas estão
envolvidas em atacar vírus, né? A contra a gripe, o Colombo, ela é ajustada justamente por isso. Novos vírus aparecem, outros são debelados naquele período específico do ano e por isso que ela é atualizada, precisa ser vacinada a população todos os anos, né? Justamente para aumentar a imunização dos novos vírus que chegaram. É possível que isso também venha a ocorrer, provavelmente ocorrerá, com vacinas, não só a Coronavac, como outras tantas. Mas por que eu digo que é delicado? Porque se você começa a colocar suspeição ou dúvida, o próprio cara da Coronavac lá diz que o especialista aqui não é suficiente, que o grau está pequeno de imunização e tal, percentual. A própria Anvisa e outros organismos internacionais chancelaram que um percentual, às vezes 50%, até abaixo um pouco de 50%, não é certeza de não imunização. É óbvio que se você aumentar o percentual, tanto melhor, dá mais segurança. E não está descartada essa hipótese de todos os anos, quem sabe, nós tomarmos vacinas para o enfrentamento de vírus que não tenham sido ainda debelados. Por isso que é muito importante álcool em gel, máscara e evitar aglomeração. Porque se você não faz nada disso, você ajuda o vírus a se multiplicar e aí a cepa vira cepa 1, depois vira 2, depois vira 3, depois fica incontrolável. Por isso que é muito importante todos ajudarem. Agora a Anvisa vai ser procurada, viu? Poder esclarecer sobre isso aí e certamente ela vai exigir, sim, dos fabricantes de todas as vacinas e provavelmente da Coronavac especificamente, mais detalhes sobre o que disse este senhor lá na China. Sidney Rezende, foi bom conversar com você mais uma vez. Seguimos juntos nesta semana, amanhã no Liberdade de Opinião. Combinado? Ainda bem que você é um jornalista sério. Eu jurava que se eu citar Zé Gotinha de novo, porque eu sei que de tudo que eu falei, tudo é importante, mas na sua cabeça ficou a história do Zé Gotinha. Ficou. Isso é só para relaxar um pouquinho o senhor, a senhora, rapazes e moças que estão nos acompanhando. Até amanhã. E amanhã a gente vai discutir uma denúncia gravíssima que foi feita contra você no final de semana. Você andou roubando carambola na vizinhança aí, eu fiquei sabendo, mas isso é papo para amanhã que a gente já estourou. Não, roubando não. Peguei na rua. Não, roubou carambola Um abraço. do vizinho. Até amanhã. Tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.